Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz de Cristo. Eu gosto sempre de começar com duas perguntas que eu não canso de repetir. Então vamos lá. Primeira, você está feliz com Jesus? Amém. Segunda, Jesus está feliz com você? De vez em quando eu ouço um pensar em voz alta. Tem esse outro lado. Tem gente no telão, sabe? Tá. Pessoal do telão também. Imagino que vocês devem ter respondido em voz alta aí. Eu que não estou ouvindo. Gente, que alegria poder estar com vocês e poder compartilhar da palavra de Deus com vocês. Faz tempo que nós estamos numa novela, pastor Seni e eu, tentando fazer essa agenda dar certo. E eu falei, olha, eu consigo improvisar essa sexta-feira. Falei, só tenho medo dessas nevascas. Ô, boca! Nós fomos 8 da manhã para o aeroporto de Quebec e mais ou menos até umas 2 da tarde a coisa estava tensa, cancelaram muitos voos, mas no fim deu tudo certo, pelo menos para mim. Minha esposa ainda não terminou a novela, mas acredito que foi muito boa a sacada. Eu tenho a palavra de Deus no meu coração desde o dia que nós falamos a respeito, né, dessa possibilidade de estar junto. Eu estou já servindo a Deus no Ministério Pastoral por quase 30 anos, esse ano completo 30 anos, mas eu defino meu principal chamado como sendo para servir a igreja por meio de um ministério de ensino. Quando a gente fala de ensino, não é apenas a doutrina bíblica, né, como um todo, mas dentro dela o entendimento de princípios que regem o reino de Deus tem sido algo ao qual a gente tem procurado se dedicar. E uma das ferramentas que Deus tem nos dirigido a trabalhar nesse nosso ministério de ensino, porque na minha própria vida isso foi muito importante para mim, tem sido o uso da literatura. E a gente vai disponibilizar hoje, no final, 2 títulos de livros. A gente provisou, rodamos eles aqui no Canadá mesmo, para tentar disponibilizar para vocês. E no final você pode adquiri-los. Eu não ganho nada com a venda dos meus livros, meu interesse não é comercial, né? Toda a venda dos nossos livros ela vira um investimento no próprio Ministério de Ensino. Mas a gente pode fazer mais ou menos o seguinte, a gente vai ter um preço que eu normalmente chamo de um valor sugerido, né? E se você quiser muito levar um desses livros e não puder pagar o valor que está lá, eu acho que vocês conseguem entender a diferença de poder e querer, né? De vez em quando um ou outro confunde o verbo. Mas você fala assim, eu não posso pagar, eu não gostaria que você deixasse de levar o livro se você não pode. Então eu digo às pessoas, se você pode pagar o preço, está lá, está nos ajudando nos projetos. Se não pode, o Ministério ajuda você. Então, caso você não possa, eu quero que você memorize uma senha. E, pastor, é bom avisar quem vai estar atendendo lá disso. A senha é a seguinte, você chega lá e fala para a pessoa que estiver atendendo, diante de Deus, eu não posso pagar esses Canadians que vocês colocaram aí. Ele vai acreditar em você, não vai pedir atestado de pobreza, de dificuldade, de momento ruim, nada disso. E só vai te fazer uma pergunta, pode pagar quanto? Porque às vezes a pessoa não pode 20, mas pode 15, pode 12, 10, 5, alguma coisa nós vamos tentar tirar de você. Eu faço isso na maioria dos lugares que eu vou. E um dia lá no Brasil, uma irmã falou, pastor, aquilo que o senhor falou é verdade? Eu falei, é verdade. Ela falou, eu queria muito aquele seu livro da família, mas ela falou, só tenho R$2, eu estou com vergonha de ir lá no estande. Eu falei, mãe, então já que você já passou vergonha comigo, em vez de passar 2 vezes, eu falei, toma aqui o livro que eu anunciei, entreguei. Nada dela me dá os 2. Eu esperei um pouco, ela não falava nada. Eu falei, mãe, e os R$2? Ela me olhou tão surpresa. Ela falou, pastor, R$2 não paga nem seu custo gráfico. Eu falei, não mesmo, mas diminui meu prejuízo. E mostra a boa vontade da parte da senhora. Eu falei, me dê os 2. Uma vez eu tirei 25 centavos de uma adolescente. Falei, diga que você conseguiu uma boa promoção e não que você ganhou o livro. Então, mas se você pode, né, então não chora não, que isso vira uma oferta nos ajudando. E se Deus tem te abençoado, você pode levar material para dar para... Bom, eu estou fazendo mais propaganda do que eu sei que tem de livro lá, talvez não dê para tudo isso. Então, temos 2 materiais lá. Um é um clássico do nosso ministério, chamado O Impacto da Santidade, Compromisso Profundo, Resultados Extraordinários. E o outro tem a ver com o assunto que eu vou falar aqui, uma questão de honra, o valor do dinheiro na adoração. Se você puder, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Provérbios,
no capítulo 3, nos versículos 9 e 10. Provérbios 3, versículos 9 e 10. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que for a versão que você tiver, procure acompanhar aí conosco. O texto sagrado diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Eu creio em toda a palavra de Deus, eu creio em toda a promessa de Deus. Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 1, que tantas quantas forem as promessas de Deus, não importa o número, né? Tem gente que diz, são tantas mil, outros dizem, são tantas mil, eu nunca parei para contar. Então eu vou pegar carona na declaração de Paulo, tantas quantas forem, não importa o número, nele está o sim, por meio dele o amém. Ele não mudou nada do que prometeu. Mas eu acredito que diante desse texto, muitas vezes nós temos olhado de forma errada o que Deus prometeu. Eu vejo a maioria dos pregadores, mesmo os bem-intencionados, às vezes confundindo propósito com consequência. Pastor, qual a diferença? Deus estabeleceu claramente um indicativo de um propósito. Ele espera que nós honremos com os nossos bens e com a nossa renda. E ele diz que a consequência de honrá-lo, até porque, como diz 1 Samuel 2,30, ele diz, eu honro os que me honram, a consequência de honrá-lo é que ele nos honra de volta na mesma área que nós demos honra a ele. Então a Bíblia fala de celeiros cheios, lagares transbordantes. Mas muitas vezes, em vez de fazer disso o entendimento de que isso é um efeito colateral, uma consequência, os pregadores, mesmo os bem-intencionados, né, muitas vezes estão comunicando um propósito por trás da contribuição, que é o retorno. E nós muitas vezes temos feito, seja do dízimo, da oferta, das nossas contribuições, o que eu, brincando, muitas vezes digo que virou uma espécie de título de capitalização. A gente vai investindo, investindo, e uma hora saca a bolada. Aleluia. Pastor, o senhor não crê que há retorno? Claro que eu creio. Nós só precisamos colocar as coisas no seu devido lugar. Se você entender que o retorno é consequência e não propósito, as coisas mudam completamente de figura. Então eu queria conversar um pouco a respeito de uma descoberta que tem mudado a minha relação com Deus há pelo menos 2 décadas, que diz respeito ao entendimento de honra. Deus, ele pediu de uma maneira muito clara e direta honra. Mas existem várias formas pelas quais nós podemos honrá-lo. Jesus, citando o profeta Isaías, diz, esse povo me honra com os lábios, né? Então, quando eu e você estamos em louvor e adoração, como certamente vocês tiveram esse tempo antes da gente chegar, nós estamos adorando e honrando o Senhor com os nossos lábios. Mas essa não é a única forma de honra que Deus definiu, e nem tampouco aquela que nós podemos dizer que ele pediu de forma mais incisiva e direta. Aquela que ele se tornou assim mais incisivo e direto em pedir tem a ver com honra numa área muito específica, que é a área financeira. E muitas vezes nós não entendemos o que de fato Deus quer. Seja nesse texto de Provérbios, onde Deus está pedindo honra e não meramente contribuição, seja em outras porções das Escrituras. Se você puder me acompanhar, eu gostaria que a gente lesse junto agora Malaquias, capítulo 1, e eu quero que a gente leia dos versículos 6 até o 10, porque o teor é exatamente o mesmo do texto de Provérbios. Deus diz assim, do 1 ao 6 de Malaquias, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Então Deus diz, se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam, em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Olha, experimentem oferecer um animal desse ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês, diz o Senhor dos Exércitos? E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês, diz o Senhor dos Exércitos? Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo,
para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Nesse grupo de versículos, Deus está falando com um povo que estava oferecendo a ele ofertas. Mas a pergunta é, será que o interesse de Deus era nas ofertas? De acordo com o texto, não. Ele diz no verso 6, o filho honra o pai e o servo honra o seu senhor. São dois níveis de relacionamento que nós temos com Deus. Deus é nosso pai, nós somos seus filhos, ele é nosso senhor, nós somos seus servos. Deus está dizendo, tanto em um como em outro nível de relacionamento, existe honra. Deus está dizendo, se eu sou pai e senhor, cadê minha honra? Então, novamente, o que é que ele está pedindo? Honra. Deus não está atrás da minha e da sua oferta. Deus não está atrás do meu e do seu dinheiro. Deus não está atrás da nossa contribuição. O que ele espera de nós é honra. O curioso é que ele diz o seguinte, se vocês não vão me dar honra, então fecha as portas do templo. Para de acender à toa o fogo do meu altar, onde vocês queimam o sacrifício. Traduzindo, Deus diz, ou vocês me dão honra ou não precisa dar nada. Fecha o templo, para o culto, vamos parar com a brincadeira. Isso traz para o meu coração temor. Porque se Deus tivesse interessado na oferta, qualquer oferta valeria. Afinal de contas, se ele só quer o resultado final, ele foi entregue, está ótimo. Mas a Bíblia fala de como Deus se agradou da oferta de Abel, mas não da oferta de Caim. E qual a razão pela qual ele se agradou da oferta de um, mas não da oferta de outro? Porque ele nunca esteve de olho meramente na oferta, e sim no que ela comunica. Então a Bíblia diz que Abel traz das primícias dos seus rebanhos. A palavra primícia significa primeiros frutos. A Bíblia diz que ele era pastor de ovelhas, esse era o fruto do seu trabalho, então logo surgem os primeiros frutos. Antes dele decidir desfrutar daquilo, ele diz, Deus primeiro, eu por último. Ele põe Deus à frente. E o verbo honrar significa distinguir, fazer distinção. Então ele põe Deus primeiro e ele fica por último. Quando a Bíblia fala de Caim, diz assim, Caim, no fim de uns tempos, trouxe uma oferta ao Senhor. A palavra tempo é indefinido lá no original hebraico. Não dá para ser preciso se fala de dias, de semanas ou de meses. Mas o que é bem claro e bem definido é a palavra fim. Enquanto um irmão colocou Deus primeiro e ficou por último, o outro colocou a si mesmo em primeiro e deixou Deus por último. Deixou para dar no fim. Qual a razão pela qual Deus não aceitou a oferta de Abel? Está no verso 7 de Gênesis 4. Deus pergunta a Caim, que ele não aceitou a oferta de Caim, perdão. Ele pergunta a Caim, por que caiu o seu semblante? Ele diz, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então Deus está dizendo, a razão pela qual você não foi aceito é porque não procedeu bem. Mas se agir direito ainda dá para arrumar, dá para consertar. O que significa proceder bem? Isso não tem a ver apenas com aquilo que a gente faz, mas com como a gente faz. Aliás, eu tenho descoberto na Bíblia que não adianta apenas você fazer a coisa direito, a coisa certa. A gente tem que aprender a fazer a coisa certa do jeito certo. E quando falamos de oferta, se Deus tivesse interessado só na oferta, a oferta dos dois teria cumprido o resultado. Aliás, de acordo com a Bíblia, Malaquias 1:9 pergunta, com tais ofertas vossas mãos, aceitaria ele a vossa pessoa? De acordo com a Bíblia, quando Deus aceita, não é a oferta meramente que ele aceita, é o ofertante. Mas quando rejeita, também não é meramente a oferta que ele rejeita, é o ofertante. A Bíblia diz, Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Primeiro o ofertante, depois a oferta. Mas não se agradou de Caim e da sua oferta. Então, quando a gente começa a pensar o que Deus realmente quer, que é honra e não meramente a oferta, faz sentido outras porções do ensino bíblico. Por exemplo, em Marcos 12, onde a gente lê lá do verso 41 ao 44, a palavra de Deus nos fala a respeito de Jesus sentado diante do gasofilaço, do cofre das ofertas. Gente, você consegue imaginar um momento no culto onde Jesus fica sentado na frente do gasofilaço? Pensa no nível de fiscalização. Eu acredito que alguns de nós, vendo ele em carne e osso ali na frente, mudaria completamente o que faria. Mas a Bíblia não diz que ele sentou ali para fiscalizar quanto as pessoas dariam. Porque Deus nunca está olhando o quanto. Até porque o quanto é relativo. O quanto depende do que cada um de nós ganha e o quanto cada um de nós ganha depende do momento que estamos vivendo.
Então, dependendo da hora, você pode simplesmente dizer $50 canadenses vai pagar muita comida por muito tempo. Ou você pode estar vivendo um bom momento onde você diz isso aqui é um tip, uma gorjeta, ué. Tudo depende daquilo que você está passando e o quanto é relativo. Mas a Bíblia diz que Jesus sentou para ver como as pessoas iriam contribuir. E aqui nós temos um diferencial. E a Bíblia diz que alguns ricos deram grandes quantias, mas quem chamou a atenção de Jesus foi uma viúva pobre. E ela deu 2 leptos, diz a Escritura, 2 moedinhas que juntas, somadas, na hora de fazer o câmbio, elas adquiriam a menor moeda do Império Romano, que era um quadrante. Se você pensar na perspectiva da contabilidade, aquela mulher não deu muita coisa. Eu fiz uma conta uns 20 anos atrás, pastor Seni, pela grama da prata, qual que seria o valor do que essa mulher deu. Né? Essa conta dava centavos. Mas o curioso foi que eu tentei calcular o custo operacional de recolher aquela oferta. Porque eu imaginei, com aquele volume de contribuição entrando, tinha que ter um tesoureiro de tempo integral para fazer, né, não apenas recolher, fazer os apontamentos, as anotações. Aí a Bíblia diz que ele ganhava 1 denário por dia. Então, era o trabalho do trabalhador comum. Eu tentei calcular o dia dividindo em 12 horas. A jornada de trabalho deles não era 6 nem 8, era 12 horas. Então, quanto custava por hora manter aquele cara? Quanto tempo levaria para ele recolher a oferta que essa mulher deu, guardá-la e fazer um apontamento? O cálculo mais simples. Na melhor das hipóteses, essa mulher deu prejuízo para o reino de Deus. Não, sério. Um dia um irmão na igreja me perguntou, pastor, quanto custa esse envelope de oferta? Eu lembro que, na época, ele custava 12 centavos quando ele perguntou. E curioso que alguém tinha me dado a informação aquela semana, porque eu, né, nunca me preocupei em pensar nesse tipo de coisa. Quando ele perguntou quanto custa, eu falei, alguém me disse semana que isso aí dá 12 centavos. Eu falei, então é melhor ofertar seu envelope, senão vou dar prejuízo. Eu não sei quanto ele ia dar, mas com certeza era menos de 12. Porque ele falou, se eu inutilizar o envelope, já não valeu nem a oferta que eu dei. E a conta que eu fiz do que aquela mulher entregou, ela dava um prejuízo operacional. Mas Jesus disse que ela deu mais. Como que Jesus enxergou mais? Para Deus, a moeda da oferta não é o valor do que você entrega, é quanta honra, quanto coração você põe naquilo. Então Jesus diz, os ricos deram um impacto contábil na contribuição, sim, mas deram do que sobrava. Essa mulher deu seu sustento. Qual a diferença? Essa mulher está dizendo, eu fico sem comer, mas eu vou honrar Deus. O que ela está dizendo? Deus primeiro, eu por último. Esse é o significado de honrar, fazer distinção, diferença. Ela está fazendo diferença entre a posição que Deus ocupa e a dela. Agora, os ricos até deram grandes quantias, mas deram do que sobrava. Gente, é algo que eu aprendi faz tempo. Só consegue dar do que sobra quem tem a façanha de fazer sobrar, o que a maioria de nós já nem tem. Ou seja, no caso de muitos de nós, Deus não fica nem com a sobra, porque não sobra para ele. Então, o que nós precisamos entender é o que Deus quer. Se Deus tivesse interessado na oferta, então a oferta de Ananias teria sido um sucesso, porque ele teria entregado o que Deus quer. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu. Aliás, a Bíblia diz, em Atos 5, que o apóstolo Pedro pergunta a Ananias, por que encheu Satanás seu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo. Primeiro ele diz, quem colocou no seu coração ofertar foi o Espírito Santo. Mas quem entrou, bagunçou e abortou o processo foi Satanás. Agora, gente, vamos pensar aqui. Porque muitos de nós achamos que a oferta não é algo que no reino espiritual tem valor. Mas Deus e o diabo brigando pelo coração do homem na hora da oferta. E você acha mesmo que não tem valor? Você não vai ver 2 pessoas na rua brigando por um pedaço de pau, por um galho seco de árvore, porque ninguém briga pelo que não tem valor, brigam pelo que tem. Deus e o diabo disputando o coração do homem. E a gente inocentemente acha que não tem valor. O valor não é aquilo que é material. Qual é a briga por trás disso? É só você olhar o que o diabo tentou. O diabo não botou na cabeça de Ananias, oferta não, isso é dinheiro perdido, não bote dinheiro no reino de Deus. Ananias ofertou a maior parte do valor de uma propriedade que ele vendeu. Vamos tentar mensurar hoje uma propriedade simples. Sendo vendida, a maior parte do valor sendo entregue. Não consigo imaginar um pastor, um líder, que o coração queima pelo reino de Deus, cheio de projeto, que não ia ficar empolgado com o cara dando a maior parte da propriedade. O diabo não queria impedir o recurso financeiro de entrar. E por que ele não estava nem aí para isso? Por que o diabo não estava nem aí? Porque ele sabe que não é isso que Deus quer.
O que Deus esperava era alguém que o honrasse, que tivesse um coração inclinado a obedecer. E quando o diabo leva Ananias a mexer num pedacinho, ele está dizendo, valorize a você e o que você tem antes de Deus. E aí ele roubou o que Deus de fato esperava. Quando a gente para pensar no que Deus quer, nós também precisamos entender por que Ele quer honra. E se, em primeiro lugar, a gente tem que definir o que Deus quer, que Ele quer honra e não oferta, Ele quer honra e não dinheiro. Em segundo lugar, a gente tem que entender por quê. Deus não é carente. Deus não tem nenhum problema de autoestima. E se você não der honra, Ele vai se sentir diminuído, como Deus de forma alguma. Paulo, pregando em Atos 17, em Atenas, ele diz que Deus não é servido por mãos humanas como se precisasse de coisa alguma. Ele é completo, Ele é absoluto em si mesmo. Ele não tem necessidade de nada. Então, por eliminatório, Ele não pediu honra porque precisa dela. Então, se nós vamos aplicar a lógica por eliminatória, quem precisa do ato de honra não é Ele, somos nós. E a pergunta é, por que eu e você precisamos desse efeito regulador na vida espiritual chamado honra? Porque Deus pediu honra justamente nessa área, talvez de forma mais incisiva do que todas as outras. E aqui nós temos que reconhecer algo. O dinheiro em si não é apresentado na Bíblia como algo errado. Outro dia eu estava tendo uma conversa com um irmão, e ele falou para mim, pois é, pastor, já dizia a Sagrada Escritura. O dinheiro é a raiz de todos os males. Eu falei, a Bíblia nunca falou isso. Ele, claro que diz. Falei, não diz, não diz. Aí nós começamos a discussão. Eu falei, onde é que está? Ele, tenho certeza, tem algum lugar lá que o senhor podia me ajudar a achar. Ele falou, pastor, o senhor sabe que tal? O senhor está brincando comigo. Eu falei, não tem na Bíblia esse negócio que você está falando. Eu falei, você deve estar confundindo esse texto. E eu citei para ele 1 Timóteo 6, versos 9 e 10. Né? A palavra de Deus traz uma advertência, e ela é muito atualizada para mim e para você. Paulo diz assim, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilha, em laço, né? Muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. E diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e traspassaram-se a si mesmos com muitas dores. Ele está aí, eu falei, não, o que a Bíblia está dizendo é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro. Ele falou, qual a diferença? Eu falei, a diferença é gigantesca, é abismal. Eu falei, meu amigo, tu pode estar quebrado, falido, sem dinheiro no bolso. Lá no sul do Brasil, a gente diz, mais quebrado que arroz de terceira. Eu falei, naquele estado de tão endividado, se você chamar a mulher de meu bem, o banco confisca, né, para tentar garantir que diminua alguma coisa da sua dívida. Eu falei, e ainda assim, além de não ter grana nenhuma, você pode ter o amor ao dinheiro que você não tem. Porque amar o dinheiro não depende de você ter dinheiro. Eu falei, então, além de quebrar, tu tem a raiz de todos os males. Agora, alguém pode ter dinheiro sem ter a raiz de todos os males. Salmo 62, 10 diz, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Alguém diz com muita propriedade, errado não é o crente ter dinheiro. Errado é quando o dinheiro tem o crente. Aliás, uma definição antiga de avareza dizia isso. O avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Gente, eu sei que para muitos é desconfortável, mesmo dentro da igreja, ouvir falar sobre dinheiro. Mas deixa eu dizer uma coisa. Em quase metade das parábolas de Jesus, ele toca nos assuntos de bens, riquezas e dinheiro. Howard Dayton, do Ministério Crow, diz no livro O Seu Dinheiro, que se você juntar os versículos da Bíblia que falam sobre fé e oração, juntar tudo desses dois assuntos, você vai ter em torno de 500 versículos. Quando você entende fé e oração são assuntos importantes? 500 versículos juntando os dois temas. Mas sobre bens, riquezas e dinheiro, ele aponta 2084, um outro estudo diz que passam de 2.350 versículos. A Bíblia fala mais sobre dinheiro quase do que sobre salvação. Por que Deus falaria tanto sobre o assunto se o assunto não fosse importante? Não é o dinheiro que é importante. O assunto é delicado. Por quê? Porque mesmo que o dinheiro em si não seja errado, é inegável que quando você olha nas Escrituras, ele ocupa um lugar sensível. E aqui nós vamos entender por que Deus pediu honra, porque Deus pediu distinção. Na parábola do semeador, Jesus fala que uma das sementes caiu entre espinhos. Na hora de explicar o significado, Jesus define os espinhos como o quê? Os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. Uma das poucas coisas que tem o poder de sufocar a ação da palavra de Deus no coração de um crente. Jesus
diz que nós não podemos servir a dois senhores. E ele diz, não podeis servir a Deus e às riquezas. A única outra coisa chamada na Bíblia de um senhor em concorrência direta com o senhorio de Deus é uma relação errada com o dinheiro. Em Colossenses 3,5, Paulo diz que a avareza é idolatria. O crente que é excessivamente apegado àquilo que é material, ele tem um ídolo, ele tem um falso Deus na sua vida. Todos esses textos indicam o quê? Uma concorrência. Então, quando Deus está dizendo, eu quero que você me honre, me faça distinção, Ele está dizendo, garanta o meu lugar numa posição diferente daquele tipo de valor que você dá a qualquer uma dessas outras coisas. O que nós precisamos entender é que esse ato de honra é um efeito regulador e protetor para o nosso próprio coração. Quando eu era garoto, eu lia no livro do Apocalipse que nos céus as ruas serão de ouro. Eu ativava na minha cabeça de garoto o modo ostentação. Não, é sério, eu ficava pensando, quando chegar lá, eu já me imaginava de peito estufado pensando, se um dia fui pobre, não me lembro. Eu me sentia assim com a alma lavada. Eu dizia, rua de ouro. Você é doido, isso aqui é o modo ostentação. Até que um dia Deus falou no meu coração e disse, você acha que a glória do céu é ouro? E de repente a ficha caiu. Eu falei, peraí, a glória do céu é Deus, não é ouro. Eu fico imaginando um anjo perguntando para Deus, o que é que nós vamos fazer com tanto ouro? Deus diz, essa coisa sem valor? Faz piso para o meu povo andar. Isso aqui só serve para ser pisado, só serve para ser desprezado. Muitas vezes nós ativamos uma ideia completamente equivocada. Enquanto o Evangelho de Marcos que nós citamos fala de Jesus observando a contribuição no gasofilaço, porque será um padrão, o livro de Atos fala por 3 vezes, gente, não é uma, não é 2, 3 vezes, das pessoas trazendo o dinheiro aos pés dos apóstolos. Que contribuição estranha era essa? Eu não sei, mas eu imagino os apóstolos metendo o pé naquilo e dizendo para o dinheiro, aqui você não é senhor, aqui você é servo, aqui você não controla, aqui você é controlado. E aí nós precisamos entender que Provérbios 3, o texto que nós lemos, se você honrar o Senhor com os seus bens e te honra de volta, não é barganha, como muitos de nós imaginamos. Eu vou repetir, a honra é um efeito regulador. Deus está dizendo, se você me distinguir, me colocar acima do concorrente, porque, gente, vamos pensar, você coloca no lugar de Deus só um pouquinho. Vamos tentar usar a inteligência humana, porque nossa mente nem compara com a sabedoria infinita dele. A Bíblia diz que seus pensamentos são mais altos, você sabe tudo isso. Mas mesmo como homem, se imagine trocando de lugar um pouquinho. Você está no lugar de Deus e tem um crente aqui da terra, tipo você, pedindo para Deus mais dinheiro. Mas você sabe que o coração dele tem um problema com aquilo. E você sabe que corre o risco enorme de se ouvir a oração dele, perdê-lo. Você alimentaria esse monstro? Mas a maioria de nós acha que Deus vai fazer. De alguma forma, nós não paramos para pensar. Deus está dizendo, se você me der honra, me distinguir, e o dinheiro não controlar você, ele diz, vou colocar um carimbo nas suas costas, autorizado a prosperar. Porque isso significa o quê? Que eu posso te dar essas coisas sem perder você para elas. É por isso que elas sempre vêm como efeito colateral. Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas. Pastor, o senhor não crê em provisão e nas promessas bíblicas de prosperidade? Creio. O problema é a bagunça que nós fizemos com isso. E nós começamos a usar as promessas bíblicas de provisão e prosperidade para mascarar nossa avareza, que é um grande inimigo do relacionamento com Deus. Nós precisamos compreender que quando, de fato, a gente consegue fazer a distinção, estilo Abel, estilo a viúva, a gente diz, Deus primeiro, a gente depois. E Deus diz, você me colocou acima, eu não tenho concorrência, eu posso te dar o resto. Porque essas coisas não vão concorrer com o meu lugar no seu coração. Quem está entendendo? Amém. Dito isso, para a gente terminar, e eu espero que vocês já tenham feito a oferta antes de eu chegar, porque eu não estou dando a palavra pensando em gerar nenhum resultado imediato. Mas esse entendimento, para mim, tem sido algo importante. Nós precisamos compreender que o que de fato importa, quando falamos a respeito de contribuição, é a expressão do coração. Eu fico imaginando o que levava um judeu desse, da época em que Malaquias profetiza, a simplesmente trazer um animal defeituoso. Gente, na lei de Moisés, Deus havia determinado que o animal do sacrifício tinha que ser perfeito, sem defeito algum. Porque para Deus a gente faz sempre o melhor. Agora, por que um camarada vai trazer um manco,
o dilacerado, que era o dilacerado, né? O lobo, o leão atacou, conseguiram arrancar da boca do animal, mas o bicho saiu meio avariado. Por que entregar esse tipo de animal? Eu acredito que o povo começou a desenvolver o foco errado. Qual é o foco errado? É ficar pensando no que é que será feito com a oferta. E aí a gente acaba se perdendo. Porque, sabe, alguns de nós, dependendo do que vai ser feito, a gente empolga, dependendo do que vai ser feito, a gente não empolga. Quando iniciamos nossa igreja em Curitiba, quase 18 anos atrás, eu me lembro do nosso primeiro verão. Curitiba tem um verão curto, são poucos meses de calor, mas temos calor. E a gente estava debaixo de uma chapa quente, um telhado de zinco do barracão que a gente tinha alugado, sem forro ainda, sem muita estrutura, né? Na época, com horário de verão, então o culto às 6 era 5 da tarde, aquilo era uma sauna. E aí eu vou dar a notícia para a igreja de que nós íamos ter que climatizar o prédio. E a gente ia ter que climatizar porque a gente ia ter que fechar as janelas que tinha. Porque ninguém merece ser vizinho de igreja, gente. Nem eu queria ser vizinho da minha igreja. Imagina os outros. E eu falei, gente, nós vamos ter que isolar isso, mas me deram o orçamento da climatização, eu levei um susto. Quando eu levei um susto, um grupo de irmãos estava comigo, eles me ajudaram a pensar diferente. Só estou dando uma notícia para a igreja. Não era uma campanha a ser feita. Um deles falou, pastor, não pensa em quantos R$1.000. Pensa em quantos de nós podemos ajudá-lo com R$1.000, considerando ainda que o senhor pode parcelar isso. E o cara falou, eu mesmo sou o primeiro, um estava do lado falou, eu sou o segundo, um outro estava junto, eu sou o terceiro. Estou contando isso para a igreja, falei, já falei para eles, eu sou o quarto. Gente, a hora que eu falei isso, virou uma bagunça. O outro começou, eu também. Falei, para, nós não vamos resolver isso agora, isso aqui é um culto, só está dando uma notícia. Mas nunca foi tão fácil levantar uma oferta. Agora pergunta, Jesus precisa de ar-condicionado? Não. O reino de Deus não funciona sem ar-condicionado? Não. Para tudo. Não tem salvação, ninguém mais recebe Deus, nada pode acontecer. Na verdade, todo mundo estava empolgado em investir no nosso clube. Porque a gente queria mais conforto, eu não estou falando contra, gente, eu abençoo a linhagem de quem criou o ar-condicionado. Deus seja louvado. E vale para um dia como esse de frio. Eu quase congelei. Esperando o pastor Senir, ele falou, estou na cola, e travou tudo o trânsito. Gente, minhas orelhas quase caíram ali fora do aeroporto. Eu não estava vestido para -8. Então, a gente é grato por poder ter conforto. A gente é grato, né, porque você está sentado numa boa poltrona e não no chão. Eu não estou falando contra isso. Mas alguns meses depois dessa oferta, tínhamos um missionário da África, que não foi lá só para chorar as dificuldades, foi para levantar apoio. E ele está falando dos desafios, eu, olhando a cara do meu povo, eu vejo alguns com a cara de, tenho nada a ver com isso. E ele não tem a mesma empolgação do que quando tem com ar-condicionado, porque nossa mente é dirigida a projeto. Se eu gosto do projeto, estou dentro, se eu não gosto, não estou. Se eu estou empolgado, eu vou, se eu não estou, eu não faço. A pergunta é isso que define a honra que Deus espera de nós? Ou nós devemos enxergar mais do que projetos? No Evangelho de Marcos, no capítulo 14, se você puder me acompanhar, nós já estamos no começo do fim, que é uma definição bem relativa. Em Marcos 14, a partir do verso 3, a Bíblia diz assim, quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si, para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais 300 denários para ser dado aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixe a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade, lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Então vamos lá. Essa mulher vem e derrama um perfume, a Bíblia diz, preciosíssimo, caríssimo. Alguém olhou e fez uma avaliação rápida, porque acusaram a mulher de desperdício. Por que acusaram ela de desperdício? O texto diz que murmuravam contra ela. Minha versão diz murmuravam. Outras traduções dizem que a repreendiam, como a NVI, severamente.
bramavam, é a palavra no original, gritaram com a mulher. E Jesus tem que ter vindo dizer, deixa a mulher em paz. Agora, por que o povo estava tão indignado? A definição, ela praticou um desperdício. Aí alguém olha e faz uma avaliação de preço e diz assim, esse perfume, para vender rápido, fazer dinheiro rápido, de segunda mão, pegava mais de 300 denários. A gente não sabe quanto mais. O mais 300 pode ser 315, 330, 350. Eu acho que fosse mais 350, alguém já falava quase 400. Mas não vamos nem ficar com mais, vamos fazer uma conta em cima de 300 denários? Eu falei antes que o denário era o pagamento de um dia de trabalho de um trabalhador normal. Então o judeu trabalhava 6 dias e descansava o 7º. Quanto é que ele ganhava por semana? 6 denários. Todos os 12 meses do ano deles, o calendário deles é diferente do nosso, todos os 12 meses tinham 30 dias redondos. Então, se você tirar a média de 4 sábados, eles ganhavam mais ou menos 26 denários por mês. Como tem mês que tem 5 sábados, só para facilitar a conta, vamos arredondar para 25 denários o salário mensal. 300 denários era um ano de salário bruto de um trabalhador normal. Então, para tentar imaginar o desperdício, multiplique o seu salário mensal, o seu ganho mensal, por 12. Calcule o seu ganho anual. E aquela mulher simplesmente desperdiçou aquilo. Ela não deixou aproveitar nem o frasco. Agora, enquanto está todo mundo indignado, Jesus não só a defende, dizendo, deixa ela em paz. Jesus diz, o que ela fez foi uma boa ação para comigo. E ele não parou aí. Ele diz, onde for pregado o evangelho, em todo o mundo, então em todos os lugares, em todas as gerações, em todas as épocas. E diz o que ela fez será contado, não era apenas para que a gente aprendesse com ela. E diz o que ela fez será contado para a memória dela. Jesus imortalizou essa mulher, Maria de Betânia. Agora, se ele honra aqueles que o honram, como diz a Escritura, e ele fez com essa mulher o que não fez com mais ninguém, nem com seus 12, nem com a sua família, dizendo onde chegar o evangelho, vai ser contado o que ela fez. Nós precisamos parar para pensar o que ele viu na atitude dessa mulher, que gera indignação dos outros, mas ele apresenta como algo tão positivo. Todo mundo está pensando em projeto. Dá para levantar e arrecadar tanto, dá para ajudar pobre, dá para... Todo mundo pensando em projeto. Enquanto ele estava pensando em projeto, essa mulher enxergou Jesus, a pessoa de Jesus. E diz, ela ungiu antecipadamente o meu corpo. O que é ungir antecipadamente? Os israelitas passaram mais de 400 anos no Egito. E uma das práticas culturais que eles aprenderam enquanto estiveram lá e levaram consigo depois de sair, era a prática de embalsamar os mortos. Então se esperava primeiro morrer, depois vinha com todo aquele óleo, a preparação para o corpo depois. Jesus está dizendo, ela ungiu antes. Por que razão alguém anteciparia a unção de Jesus? Uma das promessas messiânicas do Antigo Testamento, muito citado no Novo Testamento, é o Salmo 16, que diz, não deixará sua alma na morte, e o seu corpo não verá corrupção. Diferente de Lázaro, que com 4 dias a Bíblia diz cheirava mal, o corpo decompondo. A Bíblia diz que o corpo de Jesus não veria decomposição. Nos 3 dias entre morte e ressurreição, o corpo de Jesus permanece intacto, protegido de forma sobrenatural pelo Espírito Santo. O que essa mulher discerne é algo além da capacidade mental de conhecimento teológico das pessoas da sua época. E o que ela faz é um ato profético. Ao aplicar aquele óleo, Jesus diz, ela está me ungindo antecipadamente. Ela estava fazendo uma declaração no reino espiritual. O verdadeiro óleo, o poder do Espírito Santo, irá preservar esse corpo e nada, nenhuma unha, um arranhão da morte vai tocá-lo. Ela tem a capacidade de enxergar e discernir o que ninguém está vendo. E o foco dela é o quê? É o Senhor Jesus. Eu fico me perguntando se a maioria de nós o enxergasse. Nas oportunidades que temos de agir financeiramente. E honra, gente, não tem a ver só com contribuição. Quando você decide ter um ganho honesto e não aceita ganhar dinheiro mentindo, não aceita pagar propina, quando você decide levar a sério o que Jesus falou, de dar não só a Deus o que é de Deus, mas a César o que é de César, numa época quando todo mundo relativiza isso, você está dizendo Deus primeiro. E qualquer outro valor, tipo as coisas materiais, lá para debaixo do pé. Quando nós começamos a nos conduzir de forma correta nas finanças, nós estamos falando apenas
de um padrão de mordomia e nem só de uma possibilidade de bênçãos financeiras. Nós estamos falando do cerne do relacionamento do cristão com Deus. Quem está entendendo? Então, quando falamos de contribuição, é apenas uma das muitas possibilidades que Deus nos dá de treinar o nosso coração. E contribuição não se limita só ao que nós entregamos na igreja. Dízimos e ofertas, a gente pensa, bom, isso entra no caixa e vai financiar o avanço da expressão física do reino de Deus. Mas a Bíblia ainda fala de esmola. E quando você ajuda o necessitado, esse dinheiro talvez não entrou aqui. Mas Provérbios 19, 17 diz: o que se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Aquele recurso do qual você abriu mão e diz: eu posso ficar sem, para fazer o bem a alguém que está necessitado. Deus está olhando e dizendo: me emprestou. Que ideia é essa de você emprestou a Deus? Deus está dizendo: é meu dever cuidar do pobre. Você financiou o meu projeto, eu estou em dívida com você. E Deus paga as suas dívidas. Isso é uma coisa boa, maravilhosa. Gente, nós podemos viver um lugar de resultados que não são meramente humanos e naturais. A Bíblia diz: inútil vos será levantar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores, porque aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Nós podemos viver algo na vida financeira onde a bênção de Deus, a provisão, é evidentemente, né, sobrenatural e não apenas natural e fruto do trabalho. Agora, isso aqui não deveria ser algo que nos dirige. Hoje em dia tem muita gente se dispondo a servir a Deus em troca disso. Isso aqui deveria ser só a consequência de nós alinharmos o coração em plena submissão ao senhorio de Deus, de maneira a subjugar um dos maiores concorrentes que ele tem. Dito isso tudo, que vai servir para todas as áreas da sua vida, do seu relacionamento com Deus, da forma como lida com o dinheiro, eu gostaria também que você considerasse a possibilidade de que, quando te vender a ideia de migrar para ganhar dinheiro, que você foi trollado. Por mais que Deus possa te prosperar, o plano dele é maior do que isso. Amém. Aonde estamos? Deus está de olho na expansão do reino e Ele quer tirar proveito disso. A Bíblia fala de uma moça que é levada de Israel, escrava de guerra. Vai parar lá na casa de um general sírio chamado Naamã. Ali ela está dizendo: se o senhor conhecesse o homem de Deus, o Deus que nós servimos lá em Israel, ele poderia curar você da sua lepra. Gente, crente é aquele tipo de pessoa que é contagiosa. Por onde passa, ele espalha a fé, ele dissemina os valores que carrega. E nós precisamos entender que o plano de Deus é muito maior. Deus pode ter usado circunstâncias como essa para mexer com você, para te remanejar, para te colocar no lugar certo. Mas sabe, se o que norteia a nossa vida é apenas a preocupação com o dinheiro e vencer na vida, tem algo de muito errado conosco. Porque nós precisamos ter valores que são muito maiores do que esse. Agora, o interessante é que quanto mais você desiste daquilo que pode te prender, mais propenso a receber de Deus você fica. Por quê? Quando a batalha com o concorrente é definida no coração. Eu gostei que prosperidade começa do lado de dentro. 3 de João, verso 2. Amado, eu desejo que você seja próspero e tenha saúde. Outro dia alguém falou: isso é prosperidade espiritual. Eu falei: será? A palavra usada ali no original grego, eudu, é uma combinação de palavras que significa boa viagem, boa jornada. As pessoas não viajavam por turismo, como nós fazemos hoje, nem para visitar a família, porque normalmente a família estava em núcleos próximos, não distantes. Eles saíam para as viagens, como diz o livro de Tiago: iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, vamos passar um tempo, depois a gente volta. E quando alguém desejava o eudu, está dizendo: espero que você vá e volte em segurança, que você prospere, que você ganhe dinheiro. Na literatura, não só bíblica, mas grega de uma forma geral, era usada para falar de prosperidade financeira. E João está dizendo: eu desejo que você tenha próspero seja próspero e tenha saúde, como é próspera a sua alma. Prosperidade começa do lado de dentro, quando os valores vão sendo alinhados. Aí do lado de fora, nós podemos viver uma bênção que é efeito colateral, mas nunca é o propósito. O propósito deve nortear a minha e a sua vida, é sempre a disposição de honrar a Deus. Eu senti muito forte no meu coração, desde o dia que combinamos essa reunião, e foi parte do motivo pelo qual orei hoje. Falei: Deus, eu sei que eu preciso estar lá.
ou o senhor me arruma uma live, que eu vou entrar naquele telão. Mas eu quero trazer esse momento, não só de instrução, para que você considere, né, para que você pense. É lógico que a gente tem que meditar, avaliar, refletir nas verdades. Mas a minha oração é que Deus abra os seus olhos, que Ele ilumine os olhos do seu entendimento. O texto não fala meramente de contribuição, é mais do que isso. E quanto mais nós entendemos essas verdades, mais nós podemos viver o sobrenatural. Então, de novo, não estou falando contra a bênção. O que eu tenho vivido nas últimas 2 décadas é algo assustadoramente impressionante. A maioria dos empresários da igreja diz, pastor, o senhor nos inspira. Porque o que o senhor vive, o que a gente vê Deus fazer, o recurso que o senhor o tempo todo está botando no reino de Deus, nas pessoas, a gente diz, como justifica? De onde pode vir isso? E eles falam assim, a gente vê o sobrenatural na vida do senhor. Mas isso, quando é tratado como efeito colateral, não vai cegar você, não vai prender você, esses espinhos não vão sufocar você, e não só você passa a viver num lugar de liberdade, onde o que é material não te controla, como você começa a entender cada vez melhor o que é a expressão do governo e do senhorio de Deus. Então, honra não é o que Deus precisa, é um efeito regulador para o nosso coração, e é o que Ele mais quer. Porque alguns podem dar muito, como aqueles ricos fizeram em Marcos 12, mas deram muito dinheiro e pouca honra. Hoje nós podemos estar dando pouco dinheiro na perspectiva contábil, mas muita honra. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Finado Billy Graham, homem de Deus, disse, se uma pessoa adquire a atitude correta em relação ao dinheiro, isso ajudará a endireitar quase todas as outras áreas da sua vida. Eu acredito que Deus, de fato, quer trabalhar profundamente nessa área nas nossas vidas. E eu quero te encorajar, né, a considerar aquilo que você ouviu. Se você, de fato, tiver interesse, esse material que escrevemos, uma questão de honra, nasceu dessa palavra que eu resumi aqui. Mas o que eu compartilhei aqui é um de 13 capítulos. Nós temos muito conteúdo que pode te ajudar. Eu espero que isso, de fato, te oriente. Eu creio que Deus vai trazer um tempo de muita oportunidade para vocês. Vocês estão se preparando para uma nova casa. E vai haver oportunidade de investimento. Esse coração de plantar novas igrejas que a gente vê no CENI, de investir em missões, nunca vai faltar oportunidade para vocês investirem. Mas se nós tivermos o coração correto, nós não vamos apenas melhorar a contribuição, nós vamos melhorar o relacionamento com Deus. A melhora da contribuição será um dos efeitos colaterais. A bênção financeira, que vai multiplicar o que você tem, vai poder retroalimentar esse sistema de um Deus que continua em primeiro lugar. E Ele permite que você tenha recursos para que você siga fazendo. Vocês podem viver algo nessa área financeira que nunca foi vivido. Mas o ponto é, não se trata de dinheiro. E sim de dar a Deus o lugar devido e botar o dinheiro debaixo do pé, que é o lugar onde ele tem que estar subjugado. Pai, nós oramos e pedimos que o entendimento do alto. A própria Escritura diz que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Nós oramos que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, como Paulo orava pelos Efésios. Que o Senhor nos dê o espírito de sabedoria e de revelação, de compreensão, de entendimento espiritual e não meramente natural. E que essas verdades, de fato, possam ser absorvidas no novo nível, assimiladas e praticadas de uma maneira ainda mais intensa, e que no final das contas possamos não apenas regular o relacionamento que nós cristãos temos contigo e com o dinheiro, mas que possamos entrar no lugar de uma sujeição maior e mais profunda ao Teu senhorio. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente.